esperado aqui desse nosso encontro. Eu vou perguntar para vocês, enquanto a gente espera um pouquinho, né, porque 5 horas agora, enquanto a gente espera algumas pessoas talvez chegarem, vou perguntar um pouquinho de onde vocês estão falando, porque eu gosto sempre de saber. Então, se vocês puderem colocar no chat, para a gente ir interagindo desde o começo. Temos BH representado, São João del Rei, Copacabana, Goiânia, Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, São João del Rei, Belo Horizonte. Muito bom, muito bom. Olha só, São Gonçalo, Rio de Janeiro, Brasília, Barra da Tijuca, Rio. Muito legal, muito legal. Juiz de Fora. Maravilha. Bom, gente, Goiânia, que legal. E só para eu conhecer vocês um pouquinho mais também, quem tem aqui alguma função de gestor mesmo, assim, que está atuando como gestor? Coordenador, supervisor, que trabalha com formação de docentes. Se vocês puderem me falar o contexto que vocês estão, eu consigo visualizar um pouquinho melhor também. Se alguém puder, se vocês puderem falar assim, sou coordenador de uma escola bilíngue, sou coordenador de nível na escola, coordenação pedagógica. Ok, coordenadora da Bia, Ju aí. Ok. Espera só um instantinho. Coordenador de Fundamental 1, que legal. Coordenadora pedagógica também. Aline com formação de professores. Ok, gerente da Green Intercâmbios, muito bom. Legal, então temos aqui uma boa representatividade de pessoas que lidam com o desenvolvimento, né, e tem essa responsabilidade de acompanhar e trabalhar o desenvolvimento de profissionais. Quem não atua, né, com essa responsabilidade, certamente vai se beneficiar também da nossa conversa, porque eu vou discutir um pouquinho com vocês os caminhos possíveis de desenvolvimento. Então, eles podem ser relevantes tanto para você mesmo como profissional, como para quem tem esse papel de fazer a gestão do desenvolvimento profissional de um grupo ou de outras pessoas, né? Eu queria pedir para vocês para interagirem comigo bastante pelo chat, então se tiver alguma pergunta, algum comentário, fiquem super à vontade para colocar, porque isso me ajuda a saber primeiro o que vocês estão ouvindo, é sempre essa sensação de falar com a tela, é sempre um pouco desconfortável, né? Eu fico sempre pensando assim, meu Deus, caiu a conexão, eu estou falando sozinho faz 20 minutos e eu não percebi. Então, toda e qualquer interação que vocês puderem ter comigo, eu fico muito feliz. Inclusive, se vocês ficarem à vontade de deixar a câmera ligada, eu agradeço demais. Toda a câmera ligada é uma carinha que sorri, que faz assim com a cabeça, e aí eu me sinto menos sozinho nesse momento de grande solidão. Então, agradeço bastante a generosidade de quem puder deixar a câmera ligada e interagir, se não for pelo chat, pelo menos com a cabeça, com sinais, para aumentar esse sentimento de que estamos juntos, né? A Macu está por aqui também, muito bom, gente. Então vamos começar conversando um pouquinho sobre o conceito geral de desenvolvimento profissional e o ensino à distância, né? Na próxima hora, o meu objetivo maior com vocês é exatamente desconstruir. Eu sei que vocês vieram aqui procurando o ensino à distância. O meu objetivo na próxima hora é exatamente desconstruir a crença de que a gente precisa conversar sobre desenvolvimento profissional para EAD. E eu vou tentar mostrar para vocês, nessa próxima hora, como os conceitos básicos de desenvolvimento profissional precisam ser compreendidos e implementados de forma a que a gente consiga atender o EAD. Então, a necessidade que a gente sente hoje em dia e as conversas que a gente tem tido hoje em dia que limitam o desenvolvimento profissional ao ensino à distância ou ao uso da tecnologia, elas são, na minha percepção, no meu entendimento, muito negativas, porque a gente desconstrói
o princípio básico de desenvolvimento profissional e acaba caindo numa grande armadilha, que historicamente é a armadilha que nós, educadores, somos vítimas, que é a simplificação daquilo que é complexo. Então, quando a Flávia e a Cláudia me convidaram para fazer essa fala, eu fiquei muito feliz porque eu pude preparar essa armadilha para vocês, de falar assim, vamos falar sobre desenvolvimento para EAD, para chegar aqui e falar surpresa, brincadeirinha. A gente vai, obviamente, usar exemplos do ensino à distância, do uso de tecnologia, porém, eu espero que o ganho maior dessa nossa conversa seja uma mudança de paradigma no entendimento do que é desenvolver um profissional, o que é você se desenvolver profissionalmente e ajudar outras pessoas a se desenvolverem. Então, eu gostaria de começar com a separação dos conceitos de desenvolvimento profissional e treinamento. Vocês já ouviram essa comparação antes, assim, se já pode fazer assim com a cabeça quem tem câmera, quem não tem pode digitar, só para eu saber se estamos todos juntos. Estou vendo que tem gente fazendo assim, a Nai já fez assim, ok, Macu já ouviu falar. Eu estou vendo que bastante gente já conhece, eu vou pecar pelo excesso e vou reforçar para vocês me falarem se a minha visão de desenvolvimento profissional versus treinamento está alinhada com a de vocês, tá bom? Então, me perdoem se eu ficar um pouco repetitivo, mas esse é o pilar principal da nossa conversa da próxima hora. O que acontece? Historicamente, a gente vem de uma herança onde na educação acreditava-se, num nível talvez inconsciente no primeiro momento, que professor precisa ser treinado. Tanto que a gente fala muito de treinamento de professores até hoje. Eu mesmo ainda uso, sem perceber a palavra, faço um esforço consciente para não usar treinamento. Então, quais são alternativas que vocês já ouviram, assim, ao invés de falar treinamento de professor? O que vocês acham que soa melhor nas experiências de vocês por aí? Formação, perfeito. Formação de professores, ok. Desenvolvimento, maravilha. Formação, a gente usa bastante formação. Capacitação, Thaís também não gosta tanto, mas é bem melhor que treinamento, né? Então, a gente já tem no nosso discurso algumas outras palavras, e isso não é apenas um capricho lexical. Existe uma carga muito grande por trás de cada uma dessas palavras, como conceitos dentro do processo de crescimento profissional. O que acontece? Treinamento, isso daí é Wallace que fala, é uma das definições que eu mais gosto. Treinamento é aquilo que pode ser gerenciado e feito por outras pessoas, enquanto que desenvolvimento profissional é aquilo que é feito por você e para você. Então, quando a gente fala no contexto escolar em geral, a gente acaba encontrando muitas oportunidades ou muitas cobranças de treinamento, que são aqueles cursos ou aqueles webinars ou aquele material que o professor precisa ler, precisa fazer, que é obrigatório. Não estou falando que o obrigatório não possa gerar desenvolvimento profissional, né? Pode ser que você seja obrigado a fazer alguma coisa e saia de lá diferente. Porque o que é o conceito de desenvolvimento profissional? Que eu acho que ele transcende muitas das palavras que vocês usaram, né? Como capacitação, formação. Você pode ter uma formação e não necessariamente se desenvolver. Você pode estar capacitado e não necessariamente se desenvolver. Então, a gente vai trabalhar hoje com um conceito mais amplo de desenvolvimento profissional, que não almeja instrumentalizar o profissional, no caso o docente, para questões imediatas, para questões pontuais, que é muito o que a gente vê por aí. Então, o que acontece? A gente acaba fazendo muito treinamento e não se desenvolvendo. Aqui não tem nem culpado nem vítima, tá, gente? Porque às vezes o nosso instinto é falar, exatamente, as escolas nos obrigam. Isso é pura e simplesmente responsabilidade de cada indivíduo. O que faz com que o peso seja muito maior, né? Porque a gente não pode terceirizar a responsabilidade pela nossa falta de desenvolvimento.
né? Então, ao mesmo tempo, e eu vou falar bastante sobre isso, qual que é o papel da organização, porque se já que a organização não consegue garantir desenvolvimento profissional, ela está isenta de responsabilidade? Não, muito pelo contrário. Ela tem uma responsabilidade enorme. Só que não é a de simplesmente impor horas de formação, por exemplo, que é o erro mais comum. Porque o que acontece? A gente finge que a gente treina, o professor finge que aprende e ninguém se desenvolve. E aí a gente passa, ou como professor também, a gente vai lá porque tem que ir, assina o ponto, ganha o banco de horas, sai com 27 certificados e na nossa prática ninguém está aprendendo melhor, o aluno não está mais engajado, não tem um impacto real naquilo que eu faço. Isso é o que mais acontece. Vocês já devem ter, por exemplo, feito cursos, ou até mesmo a graduação de vocês, com outros seres humanos maravilhosos que não estavam nem aí para nada e saíram com o mesmo certificado que vocês, não foi? Eles tiveram um ótimo treinamento. Podem ter tido aulas com professores brilhantes, os mesmos que deram aula para vocês, mas vocês talvez não contratem essas pessoas, né? O que aconteceu? Esse profissional passou por um determinado treinamento, mas não se desenvolveu. De quem é a responsabilidade? A responsabilidade é, nesse caso, do próprio profissional. Então, é fundamental, quando a gente fala de desenvolvimento profissional para a EAD, a gente pensar se este processo que a gente está vivendo agora, por exemplo, de ser obrigado a fazer um ensino emergencial remoto, se a gente está aprendendo coisas para suprir uma necessidade ou se a gente está genuinamente se desenvolvendo. Porque eu coloco aqui essa questão para vocês. E eu não tenho essa resposta ainda, quando o pessoal começa a falar assim, as oportunidades da quarentena, as oportunidades. Eu não consigo, por exemplo, avaliar ainda com tranquilidade se o que os professores e os profissionais da educação estão passando agora vai ser genuinamente adquirido a ponto de transformá-los em profissionais mais eficientes, em profissionais com melhores resultados. Porque você aprender novas coisas não significa que você se desenvolveu. Faz sentido isso, gente? Tá tudo indo bem, tô vendo que quem tá com câmera tá fazendo assim, eu fico muito feliz, muito obrigado galera da câmera, fico emocionado, e para todo mundo que tá escrevendo, agradeço demais também, é muito bom saber que eu não estou sozinho neste momento, falando sozinho. Então, o que a gente precisa pensar? E aqui é pro gestor, isso daqui é pro profissional. Desenvolvimento profissional demanda estratégia. Não adianta, e aqui eu falo como uma pessoa que atua em gestão educacional há mais de 20 anos. O Botox realmente é muito bom, gente. Eu sei que eu tenho cara de 27, essa super cutis, quem me dera. Mas eu trabalho há muito tempo com gestão educacional, comecei cedo, e trabalhei com gestão educacional em muitos contextos, fazendo gestão desde equipes diretas, a gestão de projetos que envolviam docentes. Então, o que eu posso falar para vocês? Que a estratégia de desenvolvimento profissional é o que mais falta. Não só para organizações, como para profissionais responsáveis por desenvolvimento profissional, como também pelo indivíduo. Então, por exemplo, uma coisa que eu converso muito com professores é sobre o que fazer. Os professores muitas vezes vêm e me perguntam, Vini, o que eu faço? Eu faço uma pós? Eu faço um certificado? Eu faço CELTA? Eu faço pós em educação bilíngue? O que eu faço? E a minha resposta é sempre a mesma. Onde você quer chegar? O que você quer? Porque a gente faz uma série de coisas, muitas vezes com objetivos maravilhosos, sem dúvida nenhuma, mas sem uma estratégia. Então, a gente acaba dedicando tempo, energia e dinheiro para ações que não impactam necessariamente a nossa prática. A gente não se desenvolve. Porque se eu estou focado só no produto final e não no processo, eu vou acumular uma série de certificados e ninguém vai querer trabalhar comigo. Vocês devem conhecer gente que tem um monte de certificação, né, acumula um monte de título e tal, mas que você não contrataria para sua empresa, por exemplo, para sua equipe. Por quê? Porque essa pessoa não necessariamente se desenvolveu como profissional. E desenvolver-se como profissional, e em breve eu vou mostrar
uma citação direta de dois autores que eu gosto muito, envolve também você se desenvolver como ser humano. Então, quando a gente fala de desenvolvimento profissional para EAD, eu não posso limitar a nossa conversa às ferramentas do Google Classroom, ou a plataforma, ou o aplicativo. Se é Zoom, se é Google Meets, o que eu vou usar. Essa limitação nessa conversa é extremamente prejudicial para o nosso conceito, para o nosso pilar de reflexão, que é a diferença de desenvolvimento profissional para treinamento. Eu preciso falar que o professor que quer se desenvolver profissionalmente dentro da educação à distância precisa, antes de tudo, olhar para o seu potencial de uma maneira holística, olhando para todas as dimensões profissionais e pessoais que interferem com a sua existência como ser humano mesmo, e determinar onde que ele quer chegar, quais são esses objetivos, e parar um pouquinho de reagir com soluções, vamos chamar de soluções, de curto prazo, pontuais e sem estratégia. O que acontece muitas vezes que eu vejo? Sou coordenador de uma escola, e aí os coordenadores que estão aqui me ouvindo podem pensar um pouquinho se isso faz sentido. Eu já vi isso muitas vezes. Os professores estão com dificuldade de lidar com essa plataforma. Vamos dar um treinamento para eles. Pronto, agendou, identificou lá aquela necessidade, não sabem usar a plataforma, dei um treinamento de 2 horas, contratei uma empresa maravilhosa para esse treinamento e boto lá na minha lista de desenvolvimento profissional. Oba! Desculpa, gente, isso não é estratégia. Isso é apagar incêndio. Então, para você fazer escolhas dos processos de desenvolvimento profissional que devem transcender, inclusive, os encontros e cursos presenciais formais, porque desenvolvimento profissional está ligado à atitude, principalmente, eu preciso pensar sempre no médio e longo prazo. Tomar decisões imediatas, exatamente, Paula, não é nada eficiente, porque as pessoas também vão se relacionar com aquele aprendizado de uma maneira completamente pontual, né? Então, a estratégia precisa ser sempre de médio e longo prazo, com objetivos claros, com ações que estão interligadas e que atendem às necessidades imediatas e futuras da minha equipe de professor ou as minhas, né? Porque aqui, como eu disse, para quem não é no momento responsável por uma equipe, a nossa conversa vai valer do mesmo jeito. Qual que é a sua estratégia individual para desenvolvimento profissional? Onde você quer chegar, quais são os seus gaps de competência para você chegar, porque gap de competência ele está sempre atrelado a uma função, a uma posição, porque você pode ser maravilhoso naquele contexto, mas para o que você quer chegar, você identifica gaps que são diferentes dos gaps que você vai ter que preencher se você quiser chegar num outro lugar. Tudo isso é estratégia, todo esse processo de reflexão. Então, o que eu preciso, ao invés de ficar pensando qual é o curso que eu vou dar, qual é o curso que eu vou dar, o que eu preciso focar no meu desenho de estratégia? Vamos lá, essas daqui são as minhas dicas de hoje, tá? Eu vou dar para vocês 7 ideias do que a gente precisa contemplar num desenho de uma estratégia para desenvolver profissionais. A primeira coisa e mais difícil é mudança de atitude. Eu, na sequência, vou mostrar para vocês qual que é o modelo que eu gosto de me referir quando eu falo de desenvolvimento profissional. Eu sei que tem gente que já fez curso aqui comigo, que vai reconhecer imediatamente, né? O framework do... Pode tirar foto, Rick, pode tirar foto da tela. Se publicar, me marca. A única coisa que eu peço, gente, me marca, porque é muito gostoso saber que as pessoas publicaram, né, aquilo que a gente faz. Dá uma satisfação enorme. Então, pode me marcar. Viu, gente? Pode publicar tudo, pode marcar, eu fico feliz da vida. Então, o que é mudança de atitude, gente? E nesse framework que eu vou falar para vocês, nesse modelinho de desenvolvimento profissional que é de Donald Freeman, em que ele usa em inglês casa, e eu vou explicar mais a fundo, a atitude tem um dos papéis principais, né? Na verdade, o pilar principal
para desenvolvimento profissional, porque desenvolvimento profissional não é acúmulo de conhecimento, não é acúmulo de habilidades. É você, exatamente como a Mayra falou, identificar quais são os seus gaps. Gaps de quê? Gap de conhecimento, gap de habilidade, gap de atitude mesmo, para que você consiga desenhar uma estratégia para diminuir esses gaps. Mudança de atitude, se você trabalha com uma equipe, é muito difícil, gente. Porém, tem que ser o foco. A sua estratégia, ela deve ser desenhada para que você consiga ajudar a sua equipe a mudar a atitude profissional deles. Por isso que eu falo que o desenvolvimento profissional está sempre interligado com o desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque se você consegue instituir uma cultura, uma atitude que abraça o aprendizado, que abraça a autonomia, né, que são alguns dos itens aqui que estão na minha lista também, você atinge o desenvolvimento profissional real e sai do Donald Freeman, e sai do lugar do treinamento, né? Então, a estratégia, ela precisa, na verdade, não é identificar quais são os conhecimentos que o seu grupo precisa. Ela tem que ir além disso, porque se você consegue ter uma construção de atitude na sua equipe, de autonomia, a própria equipe vai falar o que precisa. E você, individualmente, é a mesma coisa. Se você tem uma atitude empreendedora, uma atitude positiva para o aprendizado, você para de esperar que os outros te falem o que você tem que fazer e você assume essa responsabilidade. Toda estratégia de desenvolvimento profissional deve contemplar uma desestabilização proposital e consciente. O que isso quer dizer? Vamos pensar em questão de aprendizado. Né? Quando você aprende uma coisa, o cérebro faz força. Fazer força não é necessariamente legal, é que nem ir para academia. Né? Você pode ir para academia, tomando lá o seu shake, e conversar com todo mundo, andar 5 minutos na esteira bem devagarzinho e falar, fiz academia. Você não vai se desenvolver. Existe um desconforto no processo de desenvolvimento que é muito parecido com o desconforto do aprendizado, porque você revê paradigmas, você se confronta com coisas que você achava que eram verdade que não são, e assim por diante. Então, você se desestabiliza. Como profissional responsável por formação, capacitação, desenvolvimento de docentes, uma das minhas maiores alegrias é quando no final de um curso, tem gente que já fez curso aqui comigo, eu não sei se vocês passaram por isso. Se passaram, me conta aí no chat que vou ficar feliz de saber. É quando a pessoa sai do curso e fala assim, nossa, mas eu tô meio atordoado, assim, tô meio desestabilizado. Essa sensação de você não ter a sua... Porque se você confirma tudo que a pessoa pensa, acredita, acha, você não está se desenvolvendo, vocês concordam? Você está só reforçando aquilo que você já sabe, né? O Pokémon, My Pokémon Player. Gente, é uma história antiga, depois eu conto para vocês. Que legal, muito bom, gente. Tapa na cara, Flaviane falou. Às vezes as pessoas também falam assim, nossa, tomei um tapa na cara. Eu aprendi a entender isso como um elogio, mas é essa sensação. E realmente, quando eu vou para uma palestra e eu falo, uau, nossa, eu sinto que eu estou me desenvolvendo de verdade, e não apenas validando a autoimagem que eu criei, né? Exato, Thaís, é o sair da zona de conforto, perfeito. Então, na estratégia de desenvolvimento profissional, a gente precisa focar na mudança de atitude, né, nossa ou daquela equipe com quem a gente trabalha. A gente precisa estar se desestabilizando sistematicamente, de uma forma consciente, de uma forma proposital, aquele desconforto positivo. Paulo Freire, inclusive, fala sobre isso. E a gente precisa antecipar as resistências que existirão, porque resistência, e isso é uma outra palestra que eu posso dar para vocês depois, ela é prevista, ela vai existir, ela tem que ser aceita. A gente resiste pelos mais diferentes motivos. A gente pode resistir, muitas vezes, por uma questão logística, por uma questão de crença, por uma questão de experiência, mas
para você se desenvolver, você tem que baixar as suas resistências. Então, é tanto você fazer uma análise constante, uma autoanálise de quais resistências que você traz para aquele aprendizado, mas também, como gestor, quais são as resistências naturais e compreensíveis que a sua equipe vai trazer, né? Uma boa estratégia de desenvolvimento profissional vai fazer com que o professor, o profissional, desenvolva um desejo de aprendizagem. Vamos pegar agora o nosso contexto atual, né? Então, todo mundo precisa aprender a educação à distância, eu preciso aprender essa coisa, porque está todo mundo dando aula online, precisa estar dando aula online. Se você não tem um desejo de aprender de verdade, se você não vai atrás espontaneamente, se você não incorpora isso na sua prática, você vai solucionar um problema que não vai genuinamente te desenvolver como profissional, que é o que está acontecendo em muitas frentes. As pessoas estão se sentindo cobradas e com toda, assim, é muito lógico, com toda razão, a aprender coisas novas, novos conhecimentos e novas habilidades que eles talvez não queiram. Né, que esses profissionais talvez não queiram. Isso não vai gerar desenvolvimento profissional, gente. Né? O desenvolvimento profissional vem do desejo de aprender. No momento, a gente está engolindo a necessidade. Então, a gente precisa parar de romancear um pouco que só porque as pessoas estão usando novas ferramentas, elas estão se desenvolvendo. Não estão. Elas podem simplesmente estar sendo treinadas. O que é o papel do gestor e o papel do indivíduo nesse processo? Olhar para essas novas aprendizagens como um desejo de ser melhor. E muitas vezes isso não vai acontecer porque você simplesmente não gosta daquilo que você está aprendendo, né? O processo, uma estratégia de desenvolvimento profissional deve aumentar o autoconhecimento também. Né? A gente vai falar um pouquinho na sequência desse modelo do Donald Freeman, em que autoconhecimento é fortíssimo, e temos também a necessidade de um suporte emocional. Normalmente, gente, não fiquem bravos comigo, mas eu vou falar a verdade, porque nessa quarentena eu já não tinha filtro antes, eu perdi todos os filtros que eu tinha. As pessoas mais frustradas profissionalmente, que falam ninguém me entende, ninguém me valoriza, ninguém me quer, eu nunca sou promovido, eu nunca... o que elas mais precisam é de um suporte emocional. O que elas mais precisam é se rever emocionalmente, porque a trava de desenvolvimento provavelmente não está no conhecimento ou na habilidade, ou nas possibilidades de conhecimento e habilidade, aprendizagem de conhecimento e habilidade que essa pessoa tem, mas em questões afetivas e emocionais que impactam o seu desenvolvimento, né? Porque se a gente tá com insegurança, se a gente não se conhece, se a gente coloca a responsabilidade do nosso crescimento nos outros, isso tudo mostra uma necessidade da gente trabalhar as nossas emoções, o nosso autoconhecimento, que, por consequência, vão impactar um real desenvolvimento profissional. Até agora faz sentido, gente? Reações, eu vejo umas cabecinhas fazendo sentido, ok, great. Tá. Gente, qualquer coisa, vai dar palpite aí, fala, pergunta, tá bom? Fico bem feliz. Por que que, historicamente, tá, gente, agora vem um banho de água fria, cometendo sincericídio, mas a gente precisa falar sobre isso. Vamos falar sobre Kevin. Vocês já leram o livro? Precisamos falar sobre Kevin. É fundamental, né, esse livro, na vida de todo professor. Mas vamos falar, né? Por que que professores, em geral, tá? E aqui eu estou falando não só no contexto do Brasil, tem pesquisas que falam sobre isso, tem uma pesquisa de Holland Semerol, que eu nem vou mencionar no talk, nesse webinário de hoje, maravilhosa, que mostra como professores têm dificuldade de aceitar crescimento e aceitar aprendizado. Por que que nós, historicamente, como professores, nas experiências de aprendizagem que a gente teve, não tivemos essas coisas que eu falei antes contempladas, né? Aqueles 7 itens que eu mostrei antes. Se vocês pararem para pensar, eu vou até voltar um slide rapidinho aqui. Pensa nas experiências que vocês tiveram, seja de curso, seja com o chefe de vocês, faculdade, qualquer treinamento que vocês fizeram.
quantos dos chefes, coordenadores, cursos que vocês tiveram contemplavam esses 7 itens? Coloca uma porcentagem para mim, gente, eu tenho essa curiosidade. De 0 a 100%, pensando nas experiências que vocês tiveram de desenvolvimento profissional, qual seria a porcentagem de ações e iniciativas de desenvolvimento profissional que contemplavam esses 7 itens, que mudaram sua atitude, e chefes também, né? Porque desenvolvimento profissional, como eu disse, não é só o... como é que se fala? Não é só o treinamento, né? Então, por exemplo, você pode ter um chefe que proporciona desenvolvimento profissional. Então, nas experiências de vocês, de 0 a 100%, quantas experiências de vida, tá? Então, aqui, gente, estou falando de vida, não do emprego atual, de vida. Mudaram sua atitude, se desestabilizaram, quebraram a sua resistência, te transformaram em alguém mais autônomo, com desejo de aprender, aumentaram seu autoconhecimento e te ofereceram suporte emocional. Olha só, gente, que interessante, né? É o que eu imaginava. Exatamente. Tudo exato, abaixo de 50%. Isso confirma toda a teoria. Todos os 7, André. Tá aqui, a nossa meta é estratégia de desenvolvimento profissional, é fazer os 7 lá em cima. Gente, exato. Sabe por quê? Agora eu conto para vocês. Não é culpa de ninguém, assim, é uma questão histórica. Em desenvolvimento de professores, quando a gente fala de aprender professores, a Paula está falando 50% dos itens, né? Quando a gente fala de desenvolvimento de professores e cursos para professores, historicamente, isso é uma questão histórica, tá? A gente aprendia, e ainda aprende em muitos contextos, a ser professor repetindo atividades e comportamentos. Comportamentos aqui, bem realmente behaviorista, tá? Não estou falando de comportamentos no sentido mais amplo da palavra. É comportamento de você abre o livro, você escreve no quadro, você repete, você fala 2 vezes, você usa a mão assim. Então, quando você faz um curso ou quando você vai para uma conferência, eu convido todos vocês a se questionarem. O que está sendo passado para mim é uma série de atividades, exemplos de atividades e comportamentos que eu posso ter em sala de aula, ou são reflexões ou conhecimentos e habilidades que afetam o meu processo cognitivo enquanto educador, as minhas crenças, a minha tomada de decisão. Porque foi só nos anos 90, gente, que os cursos de professor ou as iniciativas de desenvolvimento profissional começaram a entender que para um profissional se desenvolver genuinamente, a gente precisa ir no processo, no que a gente chama em inglês de thinking process, né? O processo de pensamento, o processo cognitivo, as crenças que o professor traz, as suas tomadas de decisão, muito mais do que em outras profissões. O professor, ele traz uma série de ideias pré-concebidas sobre o que é ser professor por causa das centenas de modelos de professor que eles tiveram antes de sala de aula. Pensa comigo, gente, quantas profissões que no primeiro dia que você vai trabalhar, você já viu um monte de gente trabalhando, assim, muito naquela profissão, né? Se você vira médico, você já foi ao médico algumas vezes, mas você nunca acompanhou um médico totalmente. Se você vira engenheiro, arquiteto, contador, nutricionista, o que quer que seja, você provavelmente teve algumas interações, ou até nenhuma interação com aquela profissão, até o momento em que você vira aquela profissão. Professor é uma das pouquíssimas, provavelmente a única profissão, que quando você vai começar a fazer, você assistiu milhares de horas de outros profissionais atuando na sua frente e te mostrando o que é para fazer e o que não é para fazer. Por isso que a gente tem que trabalhar a questão de crenças, porque a gente não sabe quais são as nossas crenças. A gente não percebe, é aí que vem o autoconhecimento. Então, por exemplo, vou dar um exemplo super bobinho para ilustrar, né? Você vem e aí você ouve um profissional fala, exatamente, Gabriel, excelente analogia. É quase como se você estivesse fazendo estágio que começa desde o maternal, perfeito. Então você vem, você fez a faculdade de 4 anos, você fez um curso, aprendeu algumas coisas, e aí você sabe que na hora de você descrever a sua aula, você tem que falar que sua aula é super interativa, porque tem metodologias ativas, porque tem um monte de coisa que está todo mundo falando, você leu 2 artigos, você fez um curso, e você concorda. Na hora que você vai dar aula,
você nem percebe que você começa uma palestra. Ou a sua equipe passa por isso. E aí, alguém tem que assistir sua aula e falar assim, então, mas você não acha que você não acredita em metodologias ativas? E você fala, super acredito, claro que eu acredito. Então por que você falou 90% da aula? Ah, mas é porque aqui esse assunto os alunos precisavam. Mas eu falei 90% da aula? Não, mas foi só essa aula. Não, mas eles também estavam falando um pouco. Não, mas a gente não tem conhecimento das nossas crenças principais sobre o processo de aprendizagem e ensino. Por isso que desenvolvimento profissional desenvolvimento profissional genuíno tem que se basear neste autoconhecimento, nesse processo de autonomia e de autopercepção que vai focar nos processos cognitivos que a gente faz, como a gente toma a decisão e, principalmente, quais são as nossas crenças norteadoras. Se a gente só fica assistindo palestra e fazendo curso que fala das atividades e dos comportamentos, a gente passa a ser mero reprodutor de atividades que não conseguimos justificar. E que muitas vezes vão só reforçar crenças limitantes que a gente tem a respeito do ensino e aprendizagem. Porque não é porque a gente vira professor que de repente a gente está maravilhoso. Essa necessidade que a gente tem de se autovalorizar como professor de uma maneira quase que irracional é muito negativa para a nossa profissão. Então, a gente tem que assumir, sim, admitir, sim, que tem professor que é mais eficiente do que outros. Não é só porque a gente é professor que a gente não pode ter uma visão crítica sobre a nossa prática. Né? Então, a gente precisa se colocar num lugar mais profissional mesmo, em que a gente entende que algumas práticas que a gente tem precisam ser revistas, e não simplesmente acumular atividades novas. Você vai numa conferência, por exemplo, e aí tem uma sala que tem lá 15 atividades para young learners. E na outra sala tem uma discussão sobre o papel do professor numa era pós-método e os princípios que norteiam isso, ou qualquer coisa assim. Qual sala que vocês acham que vai estar mais cheia? As 15 atividades, com certeza, gente. Não precisa nem me responder. Eu respondo para vocês porque eu sou louco por conferência, vou em tudo que eu posso. E muitas vezes eu dou essas palestras também. Eu dou. Por quê? Para atrair as pessoas, para poder ter público, para poder conversar. Aí, óbvio que eu faço uma pequena sacanagem, né? Eu falo da atividade e aí eu dou um jeito de explicar o processo cognitivo, as crenças e o que vai informar a tomada de decisão, se você vai usar essa atividade ou não. E eu, Vinícius Nobre, nunca vou virar para vocês e falar, usem essa atividade porque ela funciona. Eu vou sempre problematizar o uso dessa atividade, porque eu quero que o professor tenha autonomia e responsabilidade para justificar por que ele escolheu tal atividade ou criticar o uso dessa atividade em determinados contextos. Então, fujam de todo e qualquer discurso, seja o seu próprio discurso ou o discurso de quem está trabalhando com você, que dá receita de bolo para a educação. Não existe receita de bolo para a educação. A gente tem que trabalhar a autonomia crítica nossa e das equipes com quem a gente trabalha, para que a gente possa genuinamente se desenvolver. Senão a gente só acumula novas e novas ideias, novas e novas atividades, e a nossa prática real ela pode até ficar mais variada, porém não necessariamente mais eficiente. E este é o modelo que eu uso como estrutura para isso tudo que eu estou falando, que é o CASA Framework, né, o modelo CASA, que corresponde a 4 dimensões de desenvolvimento profissional. Eu vou falar em inglês quais são essas 4 dimensões, que é Knowledge, Skills, Awareness and Attitude, né? E o Donald Freeman, que é um dos maiores estudiosos e defensores aí do CASA Framework, então quem tiver interesse pode procurar a CASA Framework pelo Donald Freeman, e a gente costuma usar esse iceberg, não esse necessariamente, mas a analogia do iceberg, para explicar o CASA Framework, que, como vocês podem ver, coloca knowledge e skills acima do nível da água. O que é essa parte? É aquilo que a gente vê, é aquilo que é pequenininho, né? Aquilo que é de fácil acesso. Então, conhecimento e habilidade, gente, é o que garante muitas vezes o nosso emprego, tá? Assim, garante o emprego de conseguir o emprego, a contratação. A demissão, ela vem na atitude e na awareness, ou na falta de atitude ou falta de awareness. As pessoas são contratadas, normalmente pelo seu conhecimento e as suas habilidades, e são demitidas ou promovidas por causa de atitude
e awareness. Awareness é muito difícil de traduzir, porque não é só autoconhecimento, né? Eu chamo de noção. Qual que é um dos maiores problemas que a gente tem nesse modelo que eu mostrei para vocês, histórico, de treinamento de professor? Treinamento de professor, os modelos que a gente todos privilegiam, fazem, gente, eu não sei falar português, they all privilege conhecimento e habilidade, em geral. Então, quando a gente fala desenvolvimento profissional para o EAD, aqui está um dos problemas maiores das conversas que a gente tem tido e do que eu tenho visto por aí. Porque ninguém não, vai. Poucas pessoas, poucos indivíduos e poucas instituições estão olhando para o que está embaixo do iceberg. O desenvolvimento real acontece nas dimensões de atitude e awareness. E a gente está reforçando apenas novos conhecimentos e novas habilidades. É importante? É extremamente importante. Mas não garante desenvolvimento. Você pode só acumular conhecimento. Gente, pensa comigo, quanta gente que vocês conhecem que tem muito conhecimento, muita habilidade, mas não é um bom profissional. Né? Vocês provavelmente conseguem pensar em pelo menos uns 2 exemplos. Gente com inglês maravilhoso, que tem um monte de certificado, tem doutorado, assim, que você não quer trabalhar com essa pessoa, porque não é eficiente, porque não tem uma postura boa, porque não é humilde. Tem 1000 outros motivos aí que impactam, inclusive, na sala de aula. Então, não é só como colega, mas sim como professor, né? Então, qual que é a nossa missão individual ou como gestor? Chegar na base desse iceberg, entrar na água, olhar as questões de atitude e as questões de awareness que nos faltam. Então, aqui que eu disse para vocês que eu ia trazer essa definição mais específica, mais técnica, né, de Padward e Dixwit, que falam sobre a questão de desenvolvimento profissional, eu gosto muito da maneira como eles problematizam isso e reforçam, né, tudo que eu já falei para vocês. Vamos ler juntos, porque eu gosto da minha voz, então eu vou ler. A perspectiva mais limitada de desenvolvimento profissional considera desenvolvimento profissional um processo de aquisição de determinadas habilidades e conhecimentos para lidar com novos requerimentos. Né? Então, tem uma requisição nova, como no nosso caso, o ensino à distância, beleza, eu tenho que aprender determinadas habilidades e conhecimentos. Isso é uma perspectiva super limitada. O que eu estou advogando aqui? Uma visão mais ampla. Essa visão mais ampla considera desenvolvimento profissional um processo que é mais profundo, é mais amplo também, ele é de longo prazo. E nesse processo, profissionais aprimoram não apenas conhecimento e habilidades, mas o processo de raciocínio crítico, compreensão, maturidade. Eles crescem não só como profissionais, mas como seres humanos. Seu desenvolvimento não é limitado aos papéis que exercem no trabalho, mas se estende a novos papéis na sociedade, inclusive, e novas responsabilidades. Eu amo essa citação. E eu acho que ela deveria permear todas as nossas discussões de desenvolvimento profissional para que a gente saia do papo de treinamento. Porque treinamento é essa visão mais limitada, essa perspectiva mais limitada. E é o que a gente mais encontra por aí. Então, quando a gente fala de desenvolvimento profissional para a EAD, eu quero saber como que esse ensino à distância está impactando o seu papel na sociedade. Como que você se entende como ser humano e as suas responsabilidades nesse processo, para que o seu raciocínio crítico, a sua compreensão de um contexto e a sua maturidade também sejam desestabilizados para que a sua prática docente seja cada vez melhor, independente do contexto. Se a gente foca só nas ferramentas e habilidades imediatas, a gente está privando um profissional, e a gente talvez esteja se privando, de genuinamente se desenvolver profissionalmente, ter um crescimento real. A gente pode talvez só fazer alguma coisa com mais conforto. Né? E aí, eu estar mais confortável naquilo que eu estou fazendo não implica necessariamente em ter me desenvolvido profissionalmente. Então, qual é o conhecimento que a gente precisa ter na nossa prática, né? De educação bilíngue, de ensino de inglês, programas bilíngues. Primeiro é a própria língua inglesa, né? Isso daí é muito testável. Você dá um teste para a pessoa, você vê. Então está lá em cima do iceberg, o quanto que você conhece da língua inglesa. A gente precisa conhecer métodos, abordagens, pedagogias.
Isso daqui, gente, é uma coisa que eu vejo como muito problemática em muitos contextos. Porque o que que acontece? Muitas vezes, o treinamento, ele não explica o racional por trás do que está sendo feito. Então, o professor, ele é encorajado a reproduzir o modelo sem entender este método e abordagem em pedagogia dentro de um contexto mais amplo. Eu já ouvi muitos coordenadores e teacher trainers falando assim, não, você faz assim porque assim funciona. Eu preciso ter um espaço de crítica, eu preciso ter um espaço de compreensão do porquê que isso funciona, né? Então, este conhecimento do método da abordagem da pedagogia é fundamental, e ele precisa ir além daquilo que eu faço imediatamente ali. Eu preciso conhecer os meus estudantes, saber quem eles são, o que eles precisam, né? O professor que não conhece os alunos, não sabe o nome dos alunos, por exemplo, não está se desenvolvendo profissionalmente, por exemplo, né? Eu preciso entender a instituição de ensino e conhecer as crenças dessa instituição, conhecer os processos e os meus recursos técnicos, que no momento do EAD tem aí um peso bastante grande. Agora, por exemplo, como que eu consigo instituir um desenvolvimento profissional maior nesse momento de educação à distância e tal, associando isso a conhecimento? Vamos pensar nos estudantes. No momento em que a gente está passando, o quão difícil é, ou quão fácil é, a gente conhecer os nossos estudantes com a mesma profundidade que a gente conhecia antes, quando a gente interagia com eles no intervalo, no corredor, antes da aula, durante a aula, num nível mais pessoal, né? A Polly está falando que muitas vezes nem escolas têm formação na área de letras e pedagogia, a gente acaba olhando muito só para um lado comercial, isso é verdade, e aí essa parte de conhecimento pode ficar muito rasa. Então, dentro do ensino à distância, como que esse contexto, e isso vem dessa reflexão, desse processo cognitivo, como que esse contexto atual me priva ou me possibilita desenvolver esses conhecimentos específicos. As habilidades que eu preciso focar para me desenvolver são habilidades técnicas, e aqui no EAD tem uma série de novas habilidades técnicas que eu preciso desenvolver, né? Preciso desenvolver habilidades interpessoais, preciso desenvolver habilidades organizacionais e habilidades gerenciais. Mesmo não sendo um gestor, eu preciso ter habilidades gerenciais. Como gestor, como coordenador, essas habilidades passam a ser diferentes, né? Muitas vezes mais complexas, mais amplas, né? A Kelly menciona exatamente. Então, você se preocupar com o emocional dos alunos, você os conhece mais. Você ter essa percepção de que você não está, que você pode se preocupar mais com os alunos e com o emocional deles, é um sinal de awareness, né? E aí essa noção que você desenvolve impacta o seu conhecimento. Ou seja, gente, conhecimento e habilidade estão lá em cima, é concreto, você consegue testar. Eu quero saber como que você se organiza. Eu vejo como você se organiza. É aquilo que é acessível, tá lá em cima do meu iceberg. Mas é pequenininho, gente. É muito pequeno, tá? Não sustenta um profissional no médio e longo prazo. Crescimento profissional, desenvolvimento genuíno, ele vem principalmente de atitude e awareness. E o que é atitude? A atitude é como você se posiciona em relação aos seus estudantes, seus colegas de profissão, a atividade de ensinar e aprender, a instituição para a qual você trabalha e um mundo. A atitude é aquilo, Donald Freeman fala, é aquela variável que determina o sucesso ou o fracasso de um profissional. É na atitude. Não adianta você ter o inglês mais lindo do mundo, ter 8 mestrados em educação bilíngue, saber ser a única pessoa que sabe dar aula de ciências, se você é uma pessoa insuportável de trabalhar, se você trata seus alunos com deboche, se você não tem a humildade de assumir o que você não sabe, se você não colabora com a instituição. Desculpa, gente, você não serve para ser professor, vai ser outra coisa. Porque a atitude de um educador, e este modelo, ele, curiosamente, em português, tem a versão chá, né? Não sei se vocês já viram o chá, o profissional de RH usa muito isso. Chá é conhecimento, habilidade e atitude.
Donald Freeman, ele traz essa awareness, né? Ele traz essa quarta dimensão que eu acho fundamental. Mas esse modelo chá de desenvolvimento profissional, conhecimento, habilidades e atitudes, ele não é só para profissional de ensino, tá? Donald Freeman, ele faz esse estudo dentro da educação, mas você ter conhecimento, habilidade e atitude é fundamental para qualquer profissão. Então, agora, qual que é o problema maior com a atitude, gente? A atitude está diretamente relacionada à awareness. E awareness é um bicho complicado, porque eu gosto de brincar que é o noção, né? O Simancol. E qual que é a verdade da awareness? Normalmente, quem não tem noção que não tem a noção que precisa ter para perceber que não tem noção. Ou seja, você percebe a complexidade disso tudo? Então, a gente sempre acha, assim, a gente sempre acha, vou dar um exemplo bem bobinho, que você sabe quando está todo mundo numa sala falando mal de alguém, falando assim, a fulana fala demais, gente, não aguento mais a fulana, como ela fala. Aí a fulana chega na sala e todo mundo, oi fulana, tudo bom? Fulana. E aí, fulana nunca sabe que ela fala demais, ninguém contou pra ela, ela acha que ela é super, né, assim, fala apropriadamente, que ela não é tagarela, não é incômodo pros coleguinhas, e a gente sempre acha que isso só acontece com a fulana. Gente, a fulana não percebe que tá todo mundo criticando um comportamento, uma atitude dela, e passa a vida na ilusão de que ela tá arrasando. E que aí ela não consegue entender por que ela nunca é chamada para um cargo maior. A fulana pode ser você, tá? Porque da mesma maneira que a gente olha e fala assim, ai, coitada, gente, ela não tem noção. Quem não tem noção não percebe que não tem noção. A gente pode ser, mas eu não... Pode ser, gente. Pode ser sim. A awareness é aquele processo interminável de se fazer perguntas. Então, aqui eu dou umas dicas de perguntas que a gente pode se fazer e pode ajudar a nossa equipe a se fazer, que desenvolvem awareness. Primeiramente, que tipo de profissional que eu sou? E que tipo de profissional que você deseja ser? Ai, nossa, Vini, que complexo. Exatamente. Preguiça não ajuda a desenvolvimento profissional. A pergunta tem que ser complexa. Se você tem preguiça de responder, dificilmente você vai conseguir se desenvolver profissionalmente. Então, que tipo de profissional que eu sou no ensino à distância, por exemplo? Que tipo de profissional que eu quero ser? Eu preciso ter isso claro para mim. Eu quero ser uma referência? Eu quero fazer bem? Eu quero não passar vergonha? Que tipo de profissional que eu desejo ser no meu contexto? Eu quero ser uma pessoa que é reconhecida pela minha iniciativa, pela minha flexibilidade? Ou eu quero ser... Porque ninguém fala que quer ser... Gente, pensa comigo. Olha que fascinante essa parte. Ninguém fala que quer ser o professor negativo, que reclama de tudo, que tem uma nuvem negra na cabeça, com uma atitude péssima. Ninguém fala, eu quero ser esse professor. Fala. Eu não conheço ninguém que fala, é isso que eu quero ser quando eu crescer. Agora, um monte de gente vira esse profissional, né? Vocês devem conhecer vários professores que têm uma atitude super negativa, que reclamam de tudo, só enxergam problema. Será que eles estão fazendo esse exercício de awareness, de autoconhecimento? Porque muitas vezes o triste é que a falta de autopercepção impede que esse profissional se desenvolva, né? A Miriam está aí confirmando, exatamente, Miriam. E aí esse é o desespero. Eu estava conversando agora mesmo, antes de entrar aqui no webinário, com uma... hoje ela é gestora de uma grande equipe, ela foi da minha equipe. E ela me mandou uma mensagem falando assim, Vini, eu preciso dos seus conselhos. Quando você fazia aquelas reuniões com a gente e falava de coisas que todo mundo precisava melhorar, tal, as pessoas que realmente precisavam melhorar aquelas habilidades, elas vinham falar com você depois e percebiam? Eu falava, claro que não. Porque normalmente quem precisa é aquele que menos percebe. Você tem que puxar de canto e falar individualmente e falar abertamente. Você tem que melhorar tal coisa. Aí ela, porque eu tô passando por isso, eu fico dando recado indiretamente na reunião para todo mundo, e quem não precisa ouvir fica super engajado e entende. E quem não, e quem precisa melhorar, ignora, acha que não é para eles. Eu falei, bem-vindo ao mundo da gestão, bem-vindo ao mundo da awareness, né? Quem não tem vai sempre olhar para o outro e falar, aposto que tá falando dele.
Então, a gente precisa estar sempre se fazendo essas perguntas e ajudando a nossa equipe a se fazer essas perguntas. Qual o meu propósito profissional? Que legado que eu quero construir? Quais são os meus objetivos? Quais são as minhas prioridades? Quais são as minhas habilidades mais fortes? Quais são as competências que eu preciso desenvolver? Mas, acima de tudo, gente, como eu sou percebido pela minha comunidade? Porque a awareness, ela depende desse estudo constante de como os outros nos percebem. Um grande desserviço que papai e mamãe fizeram pra gente, pra nossa geração principalmente, foi nos convencer que a gente é especial e não importa o que os outros pensam. Claro que importa o que os outros pensam, gente. A gente não toma as nossas decisões para agradar a todos e nem deveria, assim, limitar a nossa prática ao que os outros pensam. A gente pode, inclusive, ignorar o que os outros pensam, mas tem um peso, tem um valor. E a gente entender como a nossa comunidade nos percebe é fundamental para a gente sair da cegueira que a gente acaba construindo em relação a nós mesmos, né? E a gente só reforça uma autoimagem que a gente criou e tem muito medo, muito desconforto de descobrir que essa autoimagem talvez não se sustente com os nossos colegas. Em geral, gente, o meu ponto é desenvolvimento profissional para EAD deveria tirar a parte do EAD, porque a gente tem que falar do desenvolvimento profissional, porque é a pedagogia que orienta a tecnologia. Se eu ficar aqui durante 1 hora falando para vocês, tem que entender o Zoom, tem que entender o Google Meet, tem que entender, eu vou estar trabalhando completamente contra tudo aquilo que eu acredito. Porque este conhecimento e essas habilidades são importantes? São, mas eles representam a pontinha do meu iceberg. A gente tem que olhar como que a gente se comporta pedagogicamente para que essa tecnologia que eu preciso aprender e desenvolver faça sentido. Como que ela possa positivamente impactar e melhorar, aprimorar a minha prática docente e o aprendizado dos meus alunos. Porque, no fim das contas, não há elemento mais importante na educação do que o professor. Então, quando a gente fala de desenvolvimento profissional, é desenvolvimento profissional em todos os contextos. Uma instituição que não tem estratégia, nesse momento, provavelmente está bombardeando seus professores com um monte de técnica, conhecimento e habilidade de tecnologia e de ensino à distância que não vão necessariamente impactar a prática docente de uma forma positiva. Instituições e profissionais que têm uma estratégia de desenvolvimento profissional vão olhar para o valor que o professor tem e como esse contexto pode nos ensinar alguma coisa, seja de tecnologia, seja das relações, seja do nosso autoconhecimento, seja do legado que a gente está construindo, seja do nosso papel que vai além da sala de aula. E é isso, gente, que eu queria passar para vocês hoje. Vocês, temos 4 minutinhos aí, talvez, para dúvidas ou comentários. Eu queria saber se... Como é que foi? Ó, gente, é autoconhecimento, né? Assim, eu queria vocês me falando, assim, né? Para eu me conhecer melhor. Ai, Posso falar? Por favor, pode. Tem 1 minuto. Ok, 1 minuto, eu prometo, é 1 minuto mesmo. Eu acho que Jota aí, ela também vai me cobrar. Não, agora eu entendo porque minha mãe me chamava de tesouro, né? Tipo o Kiko, Dona Florinda chamava o Kiko, e eu percebo quanto que é danoso, né? De ela falar, que ela sempre falou para mim, o que você falou assim, foi o maior impacto, porque desde criança, o que eu sempre ouço é o seguinte: Deus colocou em você um pouquinho de pozinho da inteligência mais em você, e não sei o quê. E a gente não percebe que isso vai internalizando na gente. Quando eu chego, eu vejo um monte de gente e, de repente, eu me sinto insegura. O que é que eu faço com essa inteligência toda? E eu percebo que isso também é uma forma de a gente negar o que o outro tem a dizer sobre a gente. O que a gente faz, como impacta na outra pessoa, da gente apenas... não é apenas assim, eu não vou me importar com o que os outros dizem, eu sou eu, quem quiser me aceite. Mas você vive em comunidade, né? Se a gente vive em comunidade, a gente precisa entender. Isso eu estou aprendendo na tora, não é fácil aprender esse tipo de coisa, não. E é também um caráter muito humilde, sabe? De você entender. E sobre o negócio sem noção que você falou, eu sou uma pessoa que sou, às vezes,
totalmente unaware, que eu lembro, uma das maiores cenas, assim, uma das cenas mais fortes para mim foi na faculdade, agora na pós, uma amiga chegou para mim, foi assim, algo que me chamou muita atenção. Ela foi a única que chegou para mim e falou: Olha, Polly, tu tá sendo sem noção. Tu tá assim, a maneira, ela falou com delicadeza, mas ela chegou para mim. Polly, você tá sendo sem noção. Você às vezes fala demais na sala, às vezes as pessoas querem participar e ninguém nunca tinha feito isso comigo, sabe? Nunca. Isso é uma amiga de verdade. E eu vou te interromper agora, Polly. No problem. Eu me desligo. Porque a gente está rodeado de pessoas que falem isso para a gente é muito importante. Porque encontrar pessoas que só nos validem e escolher essas pessoas para ficar do nosso lado é algo muito tentador e algo muito perigoso. Ter alguém que vira para você e fala assim: olha, você fala demais. Olha, você, né, assim, é difícil ficar perto, às vezes, dessa pessoa. Se é uma amiga próxima, tal, mas às vezes está na nossa equipe, às vezes é um colega de trabalho, e às vezes a nossa reação é simplesmente afastar. É óbvio que é compreensível, gente, porque tem muita gente sacana no mundo, tá? E tem gente que vai falar coisas para nos machucar, tem gente que vai falar coisas completamente sem sentido, e aí que vem a nossa awareness para a gente filtrar isso, saber o que tem que ser incorporado e o que tem que ser jogado fora. O André pediu uma sugestão de leitura, né, sobre isso. André, eu vou recomendar o meu livro porque eu sou cara de pau. Então, Getting into Teacher Education, a Handbook, é pela Cengage, eu e Catarina Pontes. Eu acho que muito do que eu falei aqui está lá no livro, inclusive. Eu não sei se alguém aqui já leu, mas a Adriana está recomendando, o Rick também. Obrigado, gente. Então, esse livro trata muito de alguns pontos que eu falei aqui, e lá no livro tem muita referência bibliográfica que depois você pode seguir, né? E se aprofundando e tal. Deixa eu ver se teve mais alguma pergunta. Desestabilizado. Que legal, Rick. Que bom. Quer dizer, que bom, né? Aquela coisa, que bom que está desestabilizado. Que bom, gente, vocês gostaram. Queria muito agradecer de novo a Bi por essa oportunidade, agradecer todos que estiveram aqui hoje. E Flávia, não sei se você quer fazer um encerramento, mas eu já deixo o meu beijo e o meu agradecimento. Eu só quero te agradecer sempre, sou absolutamente sua fã, como amiga, como profissional, como parceira e profissional, e te agradecer que, assim, eu nem tenho palavras para dizer o tanto que eu acho você, assim, sensacional, como pessoa e como profissional. Muito obrigada, e foi fantástico. Para variar um pouco, né? A admiração é mútua. Gente, obrigado. Me sigam no Instagram se quiserem manter contato, tá? Lá no Instagram eu estou sempre respondendo tudo, participo. Eu não faço Facebook, mas eu faço Instagram. Um beijo grande, gente. Nós estamos aí na Bi, quem quiser conversar conosco. Sim! Tá bom? Um beijo.